Queridos irmãos, um bom dia para todos, a graça e a paz do Senhor. É sempre uma honra subir neste púlpito. Como disse, ou como foi dito, eu tenho um vínculo com essa igreja desde a minha infância. E não apenas como membro dessa igreja, mas vejam vocês que Deus me deu a alegria de crescer aqui. Fiz parte da UCP, da UPA, da Mocidade, enviado ao seminário, como seminarista desta igreja, depois licenciado, ordenado. E durante 14 anos estive aqui como pastor auxiliar também. Hoje estou com os meus 40 anos. Não sou mais aquela criança que estava a correr pela igreja. Hoje falo como profeta de Deus. Mas me sinto feliz pelo privilégio de, assistido pela igreja e pelo conselho, poder plantar uma outra igreja aqui em Salvador, a Igreja Presbiteriana de Salvador. Novos desafios virão, dos quais nós iremos precisar muito do apoio da nossa igreja-mãe. Nós temos ainda o desafio de construir uma igreja. Já temos um belo terreno, no entanto, vamos iniciar futuramente um projeto para campanhas e tudo mais. E como sabemos que toda a construção é muito cara e nossa igreja é muito humilde, com certeza nós iremos precisar muito do apoio dos irmãos queridos da nossa igreja-mãe, da IPBA. Vamos ouvir nesta manhã agora a palavra de Deus. Peço que abram suas Bíblias em Neemias, capítulo 13. Eu estive gripado durante essa semana, por essa razão, eventualmente minha voz pode embargar aqui em meio à pregação. Bem, no capítulo 13 de Neemias, faremos algumas leituras, ao menos duas. Leitura do versículo 1 ao versículo 9, depois faremos um salto e leremos a partir do versículo 23. Peço que os irmãos acompanhem com atenção a leitura da santa palavra do nosso Deus. Neemias 13, 1. Os estrangeiros separados de Israel. Assim diz a palavra. Naquele dia, se leu para o povo no livro de Moisés. Achou-se escrito que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus, porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Antes, assalariaram contra eles Balaão para os amaldiçoar. Mas o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Ouvindo eles, o povo, esta lei, apartaram de Israel todo elemento misto. Ora, antes disto, Eliasibe, sacerdote, encarregado da câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias. E fizera com este uma câmara grande, onde dantes se depositavam as ofertas de manjares, o incenso, os utensílios e os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite, que se ordenaram para os levitas, cantores e porteiros, como também contribuições para os sacerdotes. Mas, quando isso aconteceu, não estive em Jerusalém, porque no 32º ano de Artaxerxes, rei da Babilônia, eu fora ter com ele, mas, ao cabo de certo tempo, pedi licença ao rei e voltei para Jerusalém. Então soube do mal que Eliasibe fizera para beneficiar Tobias, fazendo-lhe a câmara nos pátios da casa de Deus. Isso muito me indignou a tal ponto que atirei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. Então ordenei que se purificassem as câmaras e tornei a trazer para ali os utensílios da casa de Deus, com as ofertas de manjares e o incenso. Versículo 23. Vi também naqueles dias que judeus haviam casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. Seus filhos falavam meio asdodita e não sabiam falar judaico, mas a língua do seu respectivo povo. Contendi com eles, e os amaldiçoei, e espanquei alguns deles, e lhes arranquei os cabelos,
E os conjurei por Deus, dizendo: não dareis mais vossas filhas a seus filhos, e não tomareis mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Não pecou nisto Salomão, rei de Israel? Todavia, entre muitas nações não havia rei semelhante a ele, e ele era muito amado. Ele era amado do seu Deus, e Deus o constituiu rei sobre todo Israel. Não obstante isto, as mulheres estrangeiras o fizeram cair em pecado. Dar-vos-íamos nós ouvidos para fazermos todo este grande mal, prevaricando contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras? Um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliasibe, era genro de Sambalate, o horonita, pelo que o afugentei de mim. Lembra-te deles, meu Deus meu, pois contaminaram o sacerdócio, como também a aliança sacerdotal e levítica. Limpei-os, pois, de toda a estrangeirice, e designei o serviço dos sacerdotes e dos levitas, cada um no seu mistério. Como também o fornecimento de lenha, em tempos determinados, bem como as primícias. Lembra-te de mim, Deus meu, para o meu bem. Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Eu vou pedir ao nosso irmão Carlos que venha aqui à frente e ore para que Deus nos fale ao coração pela luz do Espírito Santo. Oremos. Senhor amado, Pai de amor e misericórdia e graça te damos por esse momento aqui, tão singular, Senhor. Estamos na Tua presença para louvar, glorificar, exaltar o Teu santo e maravilhoso nome. O Senhor é o único que digo, todo louvor, toda honra e toda glória. Obrigado por Tua palavra lida, obrigado pelos louvores que já foram cantados, mas agora ajuda, Senhor, a entender a explanação da Tua palavra. Capacita Seu servo para que possa falar de Ti e possamos estar aqui cheios do Espírito Santo. Continua capacitando a Sua igreja, nos fortalecendo cada dia mais, para o louvor da Tua glória. É o que te pedimos, agradecidos, no bondoso e santo nome do Teu Filho Jesus amado, Senhor. Amém. Amém. Somos, enquanto Igreja Presbiteriana da Bahia, a maior referência em termos de igreja reformada aqui em nossa cidade, também em nossa região. É bom lembrarmos disto. Aliás, o termo presbiteriana nasceu nas Ilhas Britânicas, mas antes disso, a nossa origem nos conta que o nosso nome era Igreja Reformada. Portanto, não há problema em sermos chamados Igreja Reformada da Bahia. E uma vez que somos a igreja mais relevante do ponto de vista da teologia reformada, é muito importante que nós olhemos para trás e lembremos com apreço da luta que foi impetrada por homens de Deus, que foram levantados pelo poder do Espírito Santo em tempos de trevas, quando a escuridão, quando a igreja se deixou corromper por outros interesses escusos. Com isso eu quero dizer que é importante lembrarmos que nós somos aquela igreja que hoje zela por afirmar que somente a Escritura deve governar o povo de Deus. Somente Cristo, Ele concede a salvação, e a salvação é somente pela graça. É importante que, enquanto igreja reformada aqui da Bahia, nós lembremos que somos nós que temos zelado pelo culto ao Senhor, no culto teocêntrico, não no culto antropocêntrico. Estamos a ensinar ao mundo as doutrinas da graça. E quando lembramos das nossas origens, quando lembramos de todo o empenho que foi feito para que tivéssemos uma igreja mais pura, bíblica, fiel à palavra de Deus, nós nos recordamos também dos lemas que foram deixados por esses reformadores. E dentre eles, um muito conhecido que nos diz o seguinte: Igreja reformada, sempre se reformando. Os próprios reformadores entenderam que uma única reforma não seria suficiente para uma saúde perene da igreja. A igreja, ela precisaria estar o tempo inteiro buscando a sua própria reforma, por uma razão muito simples. Nós vivemos no mundo em trevas, o nosso coração é corrompido também, e a menos que haja uma vigilância constante dos nossos próprios corações, nós voltaremos a nos corromper. Por essa razão, é muito importante que a Igreja Reformada da Bahia, de tempos em tempos, vigie
o seu próprio coração, para que estejamos também buscando sempre entre nós uma nova reforma. Nós temos desafios enquanto igreja, temos sonhos, temos projetos, temos problemas, mas nenhuma dessas questões será resolvida sem antes voltarmos às Sagradas Escrituras. E quando falamos em reforma, é importante que se diga que a reforma sempre foi uma volta à palavra de Deus. Não apenas durante o século XVI, mas também nos tempos bíblicos. Deus levantou reis como Josias e como Ezequias e os próprios profetas do Senhor, que fizeram todo um trabalho por retornar o povo de Deus à aliança, retornar o povo de Deus à fidelidade às Sagradas Escrituras. Então, diante dos desafios que temos enquanto igreja, diante das pressões que nós iremos receber, pressões negativas de um mundo em trevas e de um inferno que odeia o povo de Deus, é muito importante que nós vigiemos para que possamos nos reformar constantemente, retornando aos princípios bíblicos, aos princípios da palavra do nosso Deus. Quando falamos em reforma, nós precisamos lembrar também de Neemias. Neemias é tido como o grande reformador de Israel. Para que possamos nos situar aqui nesta passagem, o povo de Deus foi levado cativo ao exílio, à Babilônia, mas 100 anos já havia se passado desde que o povo fora liberto do cativeiro na Babilônia. Neste período aqui reinava o Império Persa. O Império Persa detinha o controle do mundo. E, de certa forma, o povo de Deus gozava de privilégios, porque ainda que um povo vassalo ao Império Persa, eles tinham liberdade de culto e podiam voltar para a sua terra. 100 anos já haviam passado desde que o povo saíra da Babilônia e retornara à sua terra. No entanto, apesar de tanto tempo, Jerusalém ainda permanecia em ruínas. Neemias era um homem que ocupava um cargo privilegiado. Ele era copeiro do rei. Ele habitava ali dentro do palácio em Suzã, capital do Império Persa. Ele possuía realmente uma posição muitíssimo privilegiada. A sua vida estava muito tranquila. Mas no seu coração pulsava um amor, uma paixão pela glória de Deus. E ele tem notícias de que Jerusalém permanece arruinada, os seus muros estão derribados. Capítulo 1 irá nos dizer que ele chora, jejua, ele lamenta profundamente, ele confessa pecados, ele busca a presença de Deus e Deus lhe dá a graça de, sob a autorização do rei, voltar como governador para Jerusalém. E ali, então, ele enfrenta a oposição que parte do meio do próprio povo de Deus, uma posição externa também, mas com a graça de Deus, após 52 dias, os muros de Jerusalém são reconstruídos. O que não foi feito em 100 anos, pela graça de Deus, sob a liderança dele, aconteceu em 52 dias. Mas Neemias ele não é tido como reformador de Israel apenas pela reconstrução dos muros. Ele é tido por reformador porque, além disto, ele esteve por trás da reforma espiritual do povo de Deus ali em Israel. Não bastasse os muros derribados, o povo de Deus vivia uma profunda letargia espiritual. Não havia o culto ao Senhor. Os levitas, cada um corria para o seu campo, porque não se tirava mais dízimos e ofertas para que sustentassem então os servos do Senhor. Não havia mais nenhum compromisso com Deus da aliança, com Deus de Israel. E quando nós lemos o capítulo 8, nós somos apresentados à ocasião quando, sob a direção de Neemias, Esdras, escriba, lê a lei, a palavra de Deus diante do povo. Esdras lê a lei do início da manhã até o meio-dia. E após isso o povo cai em prantos. E temos ali um avivamento. Temos um despertamento. A palavra de Deus falando forte ao coração do povo. E no capítulo 10 o povo então decide reformar a própria vida. Deixar para trás as antigas práticas, libertar-se da estrangeirice e tudo mais. No entanto, quando nós vamos ao final do capítulo 12, ao início do capítulo 13, nos é dito que Neemias ele precisa voltar para Suzã. Aliás, nós lemos aqui, capítulo 13, versículo 6, diz assim: mas quando isto aconteceu, não estive em Jerusalém, porque no 32º ano de Artaxerxes, rei da Babilônia, eu fora ter com ele. Mas ao cabo de certo tempo, pedi licença ao rei e voltei para Jerusalém. Neemias, ele esteve por trás de todas essas reformas, mas ele precisou se ausentar de Jerusalém. Temos um lapso de tempo aqui entre o capítulo 12 e 13. E quando ele retorna para Jerusalém,
ele encontra os mesmos problemas que ele já havia tratado ali até o capítulo 10. Os mesmos problemas. O que nos mostra que, de fato, os reformadores estavam certos ao afirmarem que a igreja reformada precisa estar sempre se reformando. E a igreja reformada da Bahia, a igreja presbiteriana da Bahia também precisa buscar o tempo inteiro estar se reformando. Por uma razão muito simples. Não pensem vocês que não. Estamos aqui louvando ao Senhor de coração pronto, mas nós somos corrompidos também. Há uma pressão à nossa volta para que nós possamos sucumbir, para que nós possamos negociar os princípios bíblicos, para que nós estejamos mais preocupados com outras questões tantas que não a glória de Deus. Então é muito importante, meus amados, que como igreja da Bahia, nós estejamos sempre nos reformando. Mas como? Como podemos continuar nos reformando, ou como devemos continuar nos reformando? Quero tomar a passagem que foi lida aqui nesta manhã para trazer 3 formas pelas quais, com a luz do exemplo de Neemias, 3 formas pelas quais a nossa igreja pode e deve continuar se reformando. Primeiro, devemos continuar nos reformando enquanto igreja, estando sob líderes que liderem espiritualmente o povo na palavra de Deus. Líderes que liderem. Parece um tanto quanto redundante, mas é proposital. Nós não iremos viver novas reformas entre nós se não tivermos líderes que liderem. Nós podemos olhar para a história da igreja e para os tempos bíblicos também, nós vamos ver que por trás de toda reforma havia um reformador ou reformadores. O líder, os líderes têm papel importante. E não apenas os líderes, mas os liderados também, quando eles se põem sob a liderança destes que lideram espiritualmente o povo de Deus na palavra do Senhor. Quando nós vamos à passagem que nós acabamos de ler, nós ficamos um pouco assim, pasmos, com a velocidade com que o povo se corrompeu novamente. E o que fica aqui nas entrelinhas é que o povo se deixou corromper pela ausência de Neemias no meio do povo de Deus. A ausência de Neemias, por uma viagem que ele precisou fazer, fora o suficiente para que o povo voltasse a se corromper. Ora, era de se esperar que na ausência de Neemias, que os líderes locais, que Eliasibe, o sumo sacerdote, que era o grande líder espiritual do povo de Deus, que eles então pudessem continuar a cuidar do povo de Deus, no compromisso do povo de Deus com as sagradas escrituras. Mas não foi isso que aconteceu. E só para que os irmãos tenham noção do que estava acontecendo, quando nós não conhecemos o contexto, nós perdemos isto. Havia entre eles ali um homem chamado Tobias. Nós lemos aqui que o sumo sacerdote Eliasibe aparentou-se de Tobias, que era amonita, e aliás nós lemos nos versículos iniciais do capítulo 13, que os amonitas não podiam entrar no templo. Eliasibe aparentou-se de Tobias, que era amonita, e não apenas isso, não apenas o permitiu adentrar ao templo, mas fez para ele uma câmara no lugar onde deveria haver um depósito conhecido como Casa do Tesouro, onde ficariam armazenados os cereais e tudo aquilo que seria utilizado para a manutenção do servo de Deus. E o grande problema não está apenas aí, porque nos é dito que Tobias, do início ao fim, foi um grande opositor do povo de Deus, um homem que fez frente a Neemias o tempo inteiro. Eu peço que vocês abram suas Bíblias no capítulo 2, versículo 1. Neemias 2, 1. Nós iremos ler 3 versículos no contexto, apenas para que os irmãos tenham noção de quem era Tobias. Diz assim, versículo 10. Capítulo 2, versículo 10. Diz assim: Disto ficaram sabendo Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, e muito lhes desagradou que alguém viesse procurar o bem dos filhos de Israel. Vejam vocês que Tobias estava ali entre aqueles que ficaram desagradados com alguém que estivesse a procurar o bem do povo de Deus. Capítulo 4, versículo 3. Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. E por fim, vamos ao capítulo 6, versículo 19.
Mesmo após as muralhas terem sido reconstruídas, ainda assim, Tobias fazia oposição ao povo de Deus. Capítulo 6, versículo 19, aqui nós lemos: também das suas boas ações falaram na minha presença, das boas ações de Tobias. E as minhas palavras lhe falavam a ele. Tobias escrevia cartas para me atemorizar. Aí você se pergunta, como é que é possível que Neemias tenha viajado e ao retornar esteja lá Tobias morando dentro do templo? Tobias morando ali, onde deveríamos ter coisas consagradas ao Senhor para o cuidado dos servos do Senhor. E obviamente é muito importante que nós consideremos, meus amados, que esse tipo de corrupção não acontece do dia para a noite. São concessões, sutilezas, é o afrouxamento daqueles princípios bíblicos. É porque nós temos que ser uma igreja mais simpática, uma igreja mais inclusiva. E aí nós trocamos a glória de Deus pela glória dos homens. E obviamente, homens, ou a glória de Deus não está em constante conflito com os interesses humanos, mas eventualmente está. E por questões de influência política, de influência familiar, a família falou mais alto do que a glória de Deus. Outras questões tantas falaram mais forte ao coração de Eliasibe do que a glória de Deus. E absurdos como estes aconteceram. E, aliás, nós temos que ter a humildade para admitir que entre nós a mesma coisa pode acontecer. O mundanismo está à nossa volta, meus amados, fazendo pressão sobre a igreja, e a pressão é forte. A pressão a que a igreja possa ser uma igreja mais palatável, a levar um evangelho, uma palavra mais açucarada, mais branda, que venha, de certa forma, nos deixar mais, como já foi dito, simpáticos ao mundo que está à nossa volta. Ali está Tobias, roubando dos servos do Senhor. Quando você vai aos versículos seguintes, versículo 10 do capítulo 13, a consequência está lá. Também soube que os quiões dos levitas não se lidavam, de maneira que os levitas e os cantores que faziam serviço tinham fugido, cada um para o seu campo. Então contendi com os magistrados e disse: por que se desamparou a casa de Deus? Ajuntei os levitas e os cantores e os restituí a seus postos. Então Neemias tem que lidar com outro problema. A casa de Deus foi desamparada por conta deste amor do povo de Deus pelos estrangeiros, pela estrangeirice por Tobias. Então vejam, meus amados, que o assunto aqui é a liderança. Aqueles que tinham que exercer a liderança espiritual do povo de Deus cochilavam, ou mesmo preferiam exercer desta forma. Quando nós voltamos aos versículos 7 e 10, tem algo aqui que eu gosto muito de ouvir. Quando nós voltamos ao versículo 7, aqui nós lemos o seguinte, acompanhe comigo. Então soube do mal que Eliasibe fizera para beneficiar a Tobias. Eu gosto. Quando o próprio Neemias escreve, eu soube. Isso é liderança. O líder é aquele que passeia no meio do povo de Deus para cuidar do povo de Deus. Ele toma conhecimento do que está acontecendo no meio do povo de Deus e ele soube do mal que Eliasibe fizera para beneficiar a Tobias. Obviamente não é papel do líder ficar naquela postura investigativa, querendo perscrutar corações com o propósito de castigar e disciplinar. Não é assim. Nós não estamos aqui num poder policial, querendo investigar o que se vai no seu coração, na sua mente, para então discipliná-lo. Não é esta a questão. Nós não podemos tratar com aquilo que é de foro íntimo, com certeza. Há pecados que serão tratados apenas pelo próprio Deus, são questões íntimas. Mas há outras questões que não apenas são escandalosas, evidentes, como põem em prova e comprometem todo o funcionamento do próprio povo de Deus. O problema estava ali, e os líderes cruzaram seus braços
e disseram: nós não vamos lidar com isso de uma forma mais extrema. Nós não vamos tratar desta questão aqui com radicalidade. Soube do mal, isso é liderança. Eu descobri. E aliás, se você está aqui nesta igreja, todos nós devemos estar prontos para que possamos prestar contas, porque isto é igreja. Estamos aqui a tratar de discipulado. Neste mundo nosso, onde há este apelo às liberdades individuais, que nós lembremos que igreja não é mundo. Na igreja nós prestamos contas uns aos outros, e se você não está pronto para prestar contas, você não está pronto para ser igreja. Ou seja, é possível que o seu pastor, o seu presbítero, o seu líder procure saber de você como é que vai a sua vida para saber das coisas. Neemias soube do mal. E temos que estar prontos, portanto, para que sejamos descobertos também, todos nós. Precisamos desse tipo de liderança espiritual sobre as nossas vidas. O texto vai dizer, logo em seguida, que Neemias ele ficou muito indignado. Versículo 8. Ele ficou com muita raiva. Ele tomou uma medida imediata ali, porque a questão era escandalosa. Neemias não chamou Eliasibe para conversar, muito menos a Tobias, não houve um bate-papo, não houve uma postura branda. Há casos e casos, há situações e situações. Há situações em que a brandura é a regra. Mas nesta ocasião aqui escandalosa, diante deste absurdo escandaloso, na sua posição de governador, ele toma uma atitude e ele simplesmente pega os móveis de Tobias e coloca para a rua. E lança os utensílios e a mobília de Tobias para fora do templo. Não tem conversa. Então nós observamos aqui, meus amados, que havia em Neemias um líder que cuidou do povo de Deus. Curioso porque o tempo passa e Neemias não muda. Neemias não mudou. A sua paixão pela glória de Deus permanece do capítulo 1 ao 13. Obviamente que ele tem muito amor pelo povo de Deus. Obviamente que ele quer cuidar do povo de Deus, mas nunca sem jamais negociar, acima de tudo, a glória do Senhor. Nós queremos uma igreja pujante. Nós queremos uma igreja plena. Nós queremos uma igreja forte, mas isso não pode ser às custas da glória de Deus. Nós queremos uma igreja pacificada. Nós queremos uma igreja unida. Nós queremos uma igreja em comunhão, mas isso não pode ser às custas da glória de Deus. Comentando essa passagem, comentando o amor de Neemias pela glória de Deus, John White dirá o seguinte: até o final dos seus dias, Neemias manteve o mesmo objetivo que mobilizou as leis para reconstruir os muros e que o fez intervir antes para abolir a exploração dos pobres. Neemias não era um líder instantâneo, mas alguém que permaneceu enquanto viveu, consistente com a sua visão original. Então, eis aqui a primeira lição. A igreja reformada da Bahia deve continuar se reformando. Como? Estando sob líderes que liderem espiritualmente o povo de Deus na palavra. Líderes que liderem. Em segundo lugar, a igreja reformada da Bahia precisa continuar se reformando e deve fazê-lo também, estando sob líderes que liderem com profundo zelo e amor pela glória de Deus. Não apenas líderes que liderem, mas líderes que liderem com profundo zelo. E, aliás, zelo sempre esteve presente nas situações em que tratamos sobre reforma. Quando olhamos para as vidas de Josias, de Ezequias, de Neemias, de Calvino, de Lutero, o que esses homens têm em comum? Zelo pela glória de Deus, pela obra do Senhor. Líderes que liderem com zelo. E nós ficamos pasmos com o que lemos no capítulo 13 de Neemias, porque Neemias nos parece zeloso demais. A forma como Neemias age, aliás, chama a atenção que ele mesmo foi quem escriturou o que ele fez. Ele não usa de eufemismos, ele não abranda, ele não reconta a história, ele fala o que ele fez. E nós observamos o que ele faz aqui o tempo inteiro, no capítulo 13 inteiro. Primeiro, o capítulo começa dizendo que o povo leu na lei de Moisés, é a palavra de Deus. Amonitas e moabitas não devem entrar no templo.
leram e foi o suficiente. Mas depois, Neemias toma par da situação sobre Tobias, ele age com firmeza. Logo depois, ele toma par também de que os levitas não estavam mais sendo sustentados com dízimos e ofertas. Ele contende com os magistrados: o que é isso que vocês estão fazendo? E logo depois, ele descobre também que o dia do Senhor, o sábado, não estava sendo santificado. Estavam profanando não apenas o templo, mas profanando o dia do Senhor. Neemias dá ordens, versículo 17 do capítulo 13. Contendi com os nobres de Judá, ele diz: que mal é este que fazeis profanando o dia de sábado? E aí, o que acontece é que Neemias dá ordem para que as portas se fechem ao pôr do sol da sexta-feira. E aliás, abrindo parênteses, é uma marca distintiva do povo de Deus, não há comércio no dia do Senhor. Jerusalém era a única cidade do mundo inteiro que fechava suas portas para o culto ao Senhor no dia do Senhor. Fecho parênteses. Mas ainda assim, alguns comerciantes decidem dormir à porta da cidade. Versículo 20. Então os negociantes e os vendedores de toda sorte de mercadorias pernoitaram fora de Jerusalém, 1 ou 2 vezes. Protestei, pois, contra eles e lhes disse: por que passais a noite defronte do muro? Se outra vez o fizerdes, lançarei mão sobre vós outros, sobre vós, daí em diante não tornaram a vir. Neemias lhe ameaça: não façam mais isso. E se vocês repetirem, eu vou lançar a mão em vocês. E conforme nós lemos, ele toma par da situação dos casamentos mistos. Ele contende, ele amaldiçoa, ele espanca, ele arranca cabelos. Aí você fica assim, boca aberta: como é que pode? Como é que o Espírito Santo ele escritura isso aqui? Como é que o Espírito Santo escritura isso aqui? Eu não acredito. Mas há um propósito muito claro. Quer nos falar acerca da importância do zelo pela glória de Deus. Um homem que ama a glória de Deus. Então não há como nós termos reformas no meio do povo de Deus se não houver entre nós também o zelo que nos leva a explicar posturas como estas. Como foi dito, isto muito me indignou, ele ficou irado. Ele jogou os móveis de Tobias. E o que nos lembra, obviamente, é a situação do Senhor Jesus, quando entrou no templo da mesma forma. E naquela ocasião ele cita um salmo que diria: o zelo da minha casa, o zelo da casa do Senhor me consumirá. O zelo da casa do Senhor me consumirá. Comentando esta passagem, Derek Kidner dirá o seguinte: se em sua primeira visita ele tinha sido um redemoinho, em sua segunda ele era todo fogo e terremoto para uma cidade que se estabeleceu em sua ausência em um compromisso confortável com o mundo gentil. Ele volta, ele constata o mundanismo dentro do povo de Deus e ele toma providências. Meus queridos, a pressão que nós temos recebido é nesta direção. Nós somos pressionados pelo mundo, pela nossa carne, a que possamos fazer concessões, a que possamos ser uma igreja que trata com mais brandura a realidade do pecado em nosso meio. E vejam, nós somos um ajuntamento de pecadores. Mas uma das marcas distintivas da igreja é a sua santidade. Com isso eu quero dizer que somos santos porque fomos lavados e perdoados pelo sangue de Jesus, mas santos também porque, conquanto pecadores, nós estamos em luta constante contra o pecado. Se não há na igreja, enquanto coluna e baluarte da verdade, a denúncia do pecado, se não há o combate ao pecado, nós perdemos esta marca distintiva, nós nos igualamos ao mundo. A igreja deixa de ser igreja se a igreja não zela por santidade. Então a pressão à nossa volta e do mundo anticristão, pré-apocalíptico, é esta: a de que sejamos uma igreja mais legal. E veja, não há problemas nenhum em sermos uma igreja acolhedora. Nós podemos e devemos ser uma igreja acolhedora, uma igreja carinhosa, uma igreja amorosa,
Mas não confundamos o amor com esse maldito e famigerado falso amor, que diz que quem ama não corrige, quem ama não disciplina. É a mentira do diabo querendo adentrar-se no meio do povo de Deus. Então, temos aqui em Neemias este exemplo. Eu tenho certeza que para ele não foi fácil, porque grande parte da população já vivia essa estrangeirice. Tobias estava ali no templo não só sob o apoio de Eliasibe, mas do povo também. Eu posso imaginar que para Neemias não foi fácil, como nunca foi para nenhum dos reformadores. Muitas críticas, muitas acusações. Nossa, mas esse cara é difícil. Ranzinza, o que quer que seja. Multidões de elementos mistos sempre criticarão aqueles que se levantam pela glória de Deus. O nosso compromisso é com o Senhor. E em terceiro lugar, nós devemos continuar nos reformando, não apenas sob líderes que liderem com zelo, mas estando sob a direção do Espírito Santo e da palavra. Eu vou colocar aqui desta forma: contra a direção do bom senso, do maldito mundanismo que tenta adentrar a igreja e o povo de Deus. Ou seja, estando sob a liderança do Espírito e não do bom senso. A igreja deve ser governada pela palavra e pelo Espírito, e não governada pelo maldito bom senso. As nossas decisões, elas devem procurar na Bíblia fundamentação. Na Bíblia, fundamentação. Quando nós vamos à passagem que nós acabamos de ler, como foi dito, a postura de Neemias, ela é muito contrassensual. A postura de Neemias aqui não nos parece uma postura correta, porque não é isso que nos diz o bom senso, o nosso bom senso. Mas, repito, o nosso compromisso não é com a voz do mundo, ou com as vozes à nossa volta. Neemias, ele precisou lidar com Eliasibe. Quando nós chegamos no final do capítulo 13, ele tem que despojar um sacerdote que havia se aparentado de um genro de Sambalate. Nós precisamos julgar e corrigir as questões de acordo com o que nos diz a palavra de Deus. E como foi dito, precisamos manter uma posição firme de separação do pecado. Meus amados, nós sonhamos, repito, com uma igreja pujante, uma igreja relevante aqui em nossa cidade. Nós não seremos sem a bênção do nosso Deus. E nós não iremos desfrutar da bênção do Senhor se não formos uma igreja séria, em oposição firme contra o pecado. Por essa razão, é muito importante que nós prezemos pela nossa santidade. Curioso porque ao final, Neemias ele faz uma oração por ele. Quando nós vamos aos versículos 29 e 30, ele fala: lembra-te deles, meu Deus, pois contaminaram o sacerdócio, como também a aliança sacerdotal. Lembra-te de mim, Deus meu, para o meu bem. Curioso, né? Você encontrar um homem na Bíblia que faz oração por ele desta forma. Mas há uma explicação para isso. É porque frequentemente somente Deus é quem reconhece atitudes corretas como estas. Eventualmente homens como estes ficam escanteados. Não apenas escanteados, mas são rechaçados pela multidão. E Deus fala, e Neemias não está preocupado com os aplausos da multidão. Neemias fala: lembra-te de mim, Senhor, porque ele sabe que Deus os contempla. Frequentemente somente Deus reconhece os melhores serviços feitos em favor do seu povo. Mas como foi dito, nós somos igreja reformada e devemos estar nos reformando, estando sob a direção do Espírito Santo. E o que essa passagem deixa claro é que o Espírito Santo tem diferentes formas de usar os seus servos para a edificação do seu povo. Uma situação muito parecida com relação a casamentos mistos aconteceu durante os tempos de Esdras. Um tempo anterior, inclusive, a este aqui de Neemias. E é curioso porque Esdras teve uma outra posição. Enquanto Neemias ele parte para cima, arranca-lhes os cabelos, espanca-lhes, é o que diz a palavra,
Esdras ele não fez isso. Esdras arrancou os seus próprios cabelos, a sua barba, assentou-se, chorou, uma tristeza profunda, aquela tristeza comoveu o povo de Deus. E Esdras mandou com que houvesse os divórcios. Já Neemias, ele arranca os seus cabelos, mas Neemias não desfaz os casamentos. São posturas diferentes. Aí você pode perguntar se quem estava certo, o pastor, os dois. São meios, formas diferentes do Espírito Santo agir para a edificação do seu povo. Aqui no caso de Neemias, veja, é uma situação posterior à de Esdras. Portanto, já há aqui outros agravantes. O povo reincide novamente nos mesmos pecados. Há aqui uma teimosia no coração do povo, uma impenitência. E a regra de ouro é a seguinte: a primeira abordagem sempre será muito branda, obviamente. Nós iremos tratar, e a liderança da igreja deve tratar toda a vida com muita brandura. Mas há agravantes que reclamam e que exigem uma postura mais firme. No caso, como foi dito, de reincidência, no caso, como já foi dito, de teimosia, de orgulho, de impenitência, de rebelião. Isso explica o porquê a postura de Neemias foi mais abrupta em relação à de Esdras. Mas, repito, nos chama a atenção que o próprio Neemias tenha escriturado como ele fez. Alguém pode falar, mas pastor, isso aqui me parece um tanto quanto um descontrole emocional de Neemias. Comentando esta passagem, um comentarista bíblico dirá o seguinte: a violência que lhe vemos nas palavras e nos atos restaurativos era, sem sombra de dúvidas, calculada. Ele estava sendo tão enfático quanto sabia ser preciso para se produzir os resultados desejados. Procedimentos mais brandos não teriam bastado. Para a nossa realidade, nós jamais gostaríamos de ter que excomungar alguém da igreja, aplicar uma disciplina a tal ponto de dizer, olha, você não faz mais parte da igreja. É a medida última, é a medida extrema. Mas há situações em que esta é a única medida possível para lidar com a situação ou com o pecado. Ainda sobre a postura de Neemias, a quem possa acusá-lo de ter um pavio curto ou quem quer que seja, J. Packer, ele dirá o seguinte: o que devemos ter em mente, contudo, é que as convenções e expectativas de nossa cultura ocidental polida, pós-cristã, relativista, secular e amoral não se acham necessariamente de acordo com a verdade e a sabedoria de Deus. Qualquer embaraço que experimentemos com a franqueza de Neemias pode ser um sinal da nossa própria limitação moral e espiritual e não dele. Teria Moisés, Davi, Jesus ou Paulo sido qualificados como sujeito senhor legal? A suposição tão comum hoje de que a finura é a essência da bondade precisa ser detonada. Neemias não deve ser criticado por acreditar que há na vida coisas mais importantes do que ser agradável. Em outras palavras, se nós lemos a palavra de Deus e ficamos incomodados com ela, desejando que ela não existisse, creiam, o problema está em nós e não na palavra do Senhor. Somos frutos de uma época. Somos moldados pelas filosofias e ideologias do nosso tempo e da nossa volta. Como foi dito no início, zelo pelas coisas de Deus, isso tem se tornado raro nos dias de hoje. A moda hoje é o diálogo, no sentido de sermos o mais tolerantes com o pecado possível. E que sejamos, ou que tenhamos o discernimento para compreender que este é um fruto da nossa época e do nosso tempo. Então nós precisamos conferir se não estamos refletindo a forma mundana e corrupta de pensar. Como foi dito no início, a igreja reformada da Bahia, como igreja reformada, precisa também estar sempre se reformando. Nós precisamos de Neemias também, como sempre precisaremos, aqui ou em qualquer outro lugar.
A minha oração é que a igreja possa sujeitar-se ao seu pastor e aos seus presbíteros, apoiando-os, compreendendo, inclusive, a necessidade que eles têm, respondendo, inclusive, diante de Deus, de pastorear todo um rebanho. Não é um trabalho fácil. Como foi dito, Neemias ficou escanteado. Quando há uma murmuração coletiva no meio do povo de Deus, e não deve ser assim. Sei que é uma palavra um tanto quanto dura, essa trazida para a igreja nesta manhã, mas foi a palavra que Deus colocou no meu coração. E a minha oração é para que nós possamos aqui nos manter fiéis, no nome de Jesus, ao que nos diz a palavra do nosso Deus. O Senhor nos abençoe.